Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje nós temos a honra de receber Eduardo Ito, que é uma pessoa sensacional e que vai participar aqui desse bate-papo como convidado. Antes de qualquer coisa, até agradecer o Ito pela disponibilidade do tempo, por vir aqui. Mas eu vou, Ito, pedir para você se apresentar daqui a pouco, mas só antes de você se apresentar, eu queria deixar claro e demonstrar publicamente toda a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Você é um profissional que eu venho acompanhando há bastante tempo, né? A gente tem se aproximado e estreitado aí o laço até de amizade. E eu realmente acho que é uma coisa muito legal o trabalho que você faz com as pessoas, a sua preocupação, né, com as pessoas, como as pessoas podem ser melhores profissionais e melhores pessoas também. Ou seja, ter uma participação importante e ativa, né, em ajudar, em auxiliar e oferecer suporte e o que você pode. Eu vejo aí quanta gente você consegue ajudar e as pessoas que se recolocam e tudo mais, todo esforço. Os treinamentos que você já eventualmente abriu vagas para pessoas que estavam desempregadas, que não tinham condições de pagar. Então isso é uma coisa inestimável, que não tem como você mensurar valor, né? E eu, antes de qualquer coisa, gostaria de deixar público esse meu reconhecimento e essa minha admiração por você, pelo pessoal aí também da Ito, Nihon, não sei se estou pronunciando correto, mas acho que é importante fazer esse disclaimer aqui antes da gente começar. Só para o pessoal que acompanha aqui o canal, vocês sabem que aqui é family office, né? Então tem tudo, cachorro, papagaio, filho, enfim, distrações que eventualmente venham a acontecer. Espero que vocês não levem em consideração. Vamos focar aqui que o Ito tem bastante conteúdo para compartilhar com a gente. Mas a ideia, Ito, de trazer você aqui hoje para falar justamente falar um pouco sobre o contexto do mercado de trabalho. Você é uma pessoa que trabalha bastante com Excel e Project, você já vai se apresentar. Mas assim, a ideia principal que eu gostaria de compartilhar com você, que você trouxesse a sua visão, é poder auxiliar as pessoas que estão procurando emprego, né? As pessoas que estão procurando recolocação profissional. A gente sabe que o mercado hoje, mais hoje do que nunca, tem bastante competição e as empresas estão sendo mais seletivas para poder escolher as pessoas com testes de Excel e tal e tudo mais. Então, a ideia é que você venha aqui hoje e fale com a gente um pouquinho sobre o que você entende, o que você vê, quais são as suas dicas para o pessoal que vai aí fazer testes de Excel, né? Como estudar, o que estudar, como se preparar para fazer um teste em uma eventual entrevista de emprego e tal. Então esse é o objetivo que eu trouxe você aqui, porque eu acho que não tem ninguém mais capacitado para falar sobre isso. Mas antes da gente falar, se apresenta, o canal é seu, fala aí pro pessoal quem você é, o que você faz, aonde o pessoal pode te achar, enfim, fica à vontade. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Edu, ou Eduardo Ito, ou Ito, assim como a galera me conhece nas redes sociais e na comunidade. Rafa, muito obrigado pelas palavras, fico muito grato que não só você, mas diversas pessoas que acompanham meu trabalho façam esses convites, né, para participar de lives, façam comentários nas postagens que eu faço. E vindo de uma pessoa como você também, a gratidão é recíproca, viu, Rafa? Muito obrigado mesmo. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Edu, eu tenho 35 anos e estava comentando aqui nos bastidores que agora em julho faz 21 anos que eu coloquei o pé pela primeira vez em sala de aula para dar o primeiro treinamento de Excel. Então faz 21 anos, não só Excel, mas Project, como o Rafa também citou agora há pouco. O Rafa, ele não sabe, mas vai saber agora, ele é uma das minhas referências no Project, não sabia, né, Rafa? Mas, ó, às vezes, quando eu preciso preparar alguma coisa, eu corro para o seu canal, dou uma olhada em alguns materiais, por isso que é bom, por isso que a comunidade Microsoft é uma comunidade muito unida, a galera se une para Excel, se une para Project. E, Rafa, eu como pedagogo, né, como um cara que ama pedagogia, mas ganhou a habilidade de trabalhar com as ferramentas Microsoft, eu não posso esquecer o lado humano das pessoas e esquecer também todo esse problemaço que não só o Brasil, mas o mundo inteiro vem enfrentando, né?
Então, eu quero muito que o papo hoje seja um papo para lá de não só descontraído, mas importante. E vamos falar de Excel, vamos falar de mercado de trabalho e passo a bola para você, meu amigo. Legal. Ito, então, muito obrigado essas palavras aí. Bom, a ideia, como eu falei, a gente não vai falar nada técnico, né? Mais um bate-papo simples e para ajudar as pessoas que estão procurando aí se preparar para entrevistas, para o mercado de trabalho. Eu fiz uma colinha, por isso que eu fico olhando aqui para o lado, porque eu tenho um script aqui no meu outro monitor para efetivamente saber o que te perguntar e tal, né? Eu não posso usar o seu tempo aí desnecessariamente. Então, assim, eu queria começar perguntando o seguinte. Dado esse contexto que a gente tem, Edu, de hoje nós temos um alto número de pessoas desempregadas, a gente tem um alto número também de competição, uma competição muito grande por vagas e tal, e algumas empresas que hoje precisam que as pessoas façam testes, né, para se certificar de que elas conhecem o mínimo ali do que é necessário para que elas possam desempenhar o seu trabalho. É, Imagina que eu tenho uma pessoa que vai se preparar para um teste de Excel. Então a minha pergunta número um seria o que hoje, pelo que você tem conversado com as pessoas, é necessário estudar? Quais são os tópicos ou os temas que são mais comumente solicitados ou requisitados nessas entrevistas, nessas dinâmicas e que as pessoas deveriam focar, não necessariamente, claro, só para passar na entrevista, mas para poder saber também em relação ao próprio software, né? O que é importante, esse foco inicial. Então essa é uma primeira pergunta que eu queria fazer, depois eu vou fazendo outras na medida que você for respondendo aí. Rafa, primeiramente o Excel é incrível, né? É uma ferramenta que, desde a padaria lá do seu Zé até grandes empresas, é recomendado que, para trabalhar lá, você tenha conhecimento sim do Excel. E hoje muitas pessoas acabam, não é que é depredando ou, de repente, não gostando de categorizar o Excel, por exemplo, por níveis, né? Poxa, qual o seu conhecimento básico? Qual o seu conhecimento de Excel? É básico, é intermediário, é avançado? E aí? Como que está esse seu conhecimento? Hoje a galera me procura, Rafa, entrando no contexto da sua pergunta, é, sempre quando está trabalhando. Então, assim, existe a galera que está trabalhando e fala, poxa, preciso subir de cargo e o Excel é importante. E existe aquela galera que está em busca do mercado de trabalho, está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Existe o jovem de 13, 14 anos que estuda comigo e existe o idoso de 83, 87 anos, como o senhor Davi, que também estuda comigo. Então, são profissionais que estão, independente da idade, procurando se qualificar na ferramenta Excel. Hoje eu pego isso mais como experiência, como palavras vindas de alunos, de alunas que falam, Edu, fui fazer uma entrevista de emprego e nessa entrevista de emprego caiu sobre isso daqui. Eu pergunto, o que é isso daqui? E pergunto o nível do teste. Olha, Edu, falou sobre função soma. Poxa, função soma é uma coisa avançada? Não é uma coisa avançada. Eu acredito que seja essencial. Olha, Edu, caiu sobre função C. Mas como assim caiu sobre função C? Olha, Edu, eu tinha que descobrir se era azul ou vermelho como resposta. Então, não existe hoje um nivelamento de ferramenta. Tá, Edu, mas como que eu posso competir, por exemplo, com o Rafa, que tem anos de experiência e eu estou começando agora? É estudando, Rafa. Não é preciso estudar. Existem diversos locais onde eu posso estudar. Eu acredito que a gente vai falar disso daqui a pouco. Existem diversos locais onde você pode estudar. Existem diversos profissionais. O mundo mudou, gente. E se você não se adaptar a essa mudança, você vai cada dia mais ficando para trás. Então, resumindo bem, Rafa, essa sua primeira pergunta, precisa estudar, precisa estar atento ao mercado de trabalho, precisa estar atento ao Excel, viu, Rafa? Legal, boa, também concordo com isso daí. Outra pergunta que eu coloquei aqui, que era até uma sequência, né, nas lógicas aqui. Claro que se eventualmente alguma resposta for mais para um caminho ou para outro, a gente vai remodelando. Mas assim,
Se a gente tivesse que categorizar, né, como você falou, imagina assim, tô contratando alguém e falo, olha, eu preciso de uma pessoa que tenha Excel nível básico, ou eu preciso de alguém que tenha Excel nível intermediário, ou alguém que tenha nível avançado, por exemplo. E eu deixo isso claro, né, nesse processo de contratação e especifico, eu espero, né, que as pessoas tenham essa qualificação e vou aplicar um teste. Você entende que existe alguma sequência lógica que a pessoa possa estudar? Sei lá, alguém está me querendo, alguém está querendo contratar alguém em nível básico, o cara tem que saber no mínimo fórmulas e gerar um gráfico. Nível intermediário, o cara talvez tenha que saber umas fórmulas mais avançadas. Nível avançado, o cara precisa saber tabela dinâmica, precisa fazer interpretação de dados, gerar relatórios. Você tem esse tipo de feedback vindo das pessoas e alguma coisa que você oriente, ó, qual é o caminho, qual é a trilha que eu tenho que seguir. Então, eu posso começar básico estudando aqui, depois eu posso ir intermediário estudando aqui, depois eu posso ir avançado estudando ali. Porque a gente vê muita discrepância, né? Eu, pelo menos, vejo muita discrepância quando você vai ver um curso, quando você fala assim, curso de Excel completo, você vê no YouTube, sei lá, curso de Excel completo, aí você olha lá, tem 4 horas, né? Aí você fica meio, como assim, né? Então, você tem algum tipo de organização que a gente poderia dizer, olha, isso aqui caberia mais dentro de um nível mais básico, isso aqui caberia mais dentro de um nível meio intermediário, isso aqui já é algo que eu já esperaria de um usuário mais avançado. Rafa, olha que legal. Hoje, quando você vai trabalhar com planilha numa empresa, seja qual for o nível da empresa, de 10, 20 funcionários a 8.000 funcionários, o ideal é que você conheça sobre fórmulas, né? Que você tenha um conhecimento básico sobre fórmulas. Saber que uma fórmula começa com sinal de igual, seja no Excel, no Power BI ou qualquer outra ferramenta, é importante, né? Então, isso se torna essencial. Saber conduzir, né? Estudar uma função C, estudar uma função PROC-V, funções de contagem. O que são funções de contagem? Um conte C, um conte num, um conte ponto valores. Isso se torna essencial. Se eu fosse categorizar, Rafa, vamos pegar básico e intermediário, um conceito que você vá para o mercado preparado e, de repente, se a empresa exigir algo mais de você, ela vai poder cobrar e você vai poder fazer um treinamento, um curso, se especializar com algum profissional por fora. Então, o cara tem que entender o que é uma tabela, isso falando de conceitos básicos e intermediários. O cara tem que saber fazer uma fórmula básica. Quando eu digo fórmula básica, são os 4 operadores, soma, divisão, multiplicação e divisão, e tem a exponenciação por fora também, uma função C, uma função PROC-V, um soma C. Tabela dinâmica é um conceito que o pessoal joga como conceito avançado. Pelo menos no meu modo de ver, vai para o mercado de trabalho, você tem que fazer uma tabela dinâmica, tem que saber. O pessoal pede isso em entrevistas de emprego. Edu, macro, dependendo do nível que você queira chegar com macro. Você quer gravar macro? Então você usa o gravador de macros lá da guia desenvolvedor. Gravar uma macro simples para executar um processo que você levava minutos em segundos agora, considero a nível intermediário. Mas quando nós falamos de nível avançado, nós estamos falando do quê? De um profissional que já domina o básico e intermediário do Excel, um profissional, perdão, um profissional, Rafa, que tem que dominar fórmulas alinhadas, funções alinhadas, o cara tem que já entender de tabela dinâmica, o cara tem que entender um pouco de Power Query, Power View, por que não? O cara tem que saber usar um pouquinho do VBA. Então, eu acredito que seguindo nesse contexto, Rafa, se eu fosse categorizar, seria isso, viu, meu amigo? Dessa forma. Legal. Eu vejo que, às vezes, essa conceituação, né, do que é avançado, intermediário, básico, é muito difícil de fazer, né? Como é que você vai estipular e definir um critério específico? Ó, isso aqui é básico. Eu entendo muito que, pelo menos eu tenho para mim, que um conhecimento, quando você entende que alguém tem um conhecimento avançado num software, por exemplo, como Excel, é quando a pessoa tem um problema para resolver e ela já sabe, antes de colocar a mão ali, ela já pensa e já sabe, não, para resolver esse problema eu preciso usar essa fórmula ou aquela fórmula, ou eu preciso usar uma combinação, eventualmente, de uma ou outra fórmula, né, combinar as fórmulas. Porque uma das grandes dificuldades, hoje eu já estou um pouco afastado assim dessa parte de treinamento, né? Mas eu trabalhei quase
quase 8 anos dando treinamento com bastante frequência. E uma das dificuldades que as pessoas tinham na hora que elas tinham uma planilha para montar um determinado cenário, elas tinham dificuldade em saber que fórmula usar, né? Será que eu uso C? Será que eu uso PROC-V? O que é mais adequado? E quando a pessoa começa a já saber antecipadamente como combinar essas funções, como pegar um pedaço de uma e usar dentro de outra, você já começa a ter um nível um pouco mais... começa a melhorar bastante o nível, porque você já entende o software suficiente para saber que para aquele cenário você consegue usar essa instrução, ou aquela funcionalidade, ou aquela forma, e consegue evoluir. Você tocou num ponto de macros, o Edu. Uma coisa interessante, cara, eu nunca fui um cara muito bom assim de desenvolvimento, programação e tudo mais. Eu sou um cara mais de clique, eu gosto de clicar nas coisas, né? E é comum, como é que tá essa parte de macros, assim? Porque às vezes eu vejo muito que a empresa precisa de alguém que faça somas e gere uma tabela dinâmica com um gráfico, só que o cara fala lá, nível interestelar de macro necessário. O cara precisa programar, precisa fazer o Excel virar de ponta cabeça e tudo mais. De fato, as pessoas precisam conhecer macro? A que ponto que eu, como usuário, vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar numa área financeira, logística, recursos humanos, a que ponto que eu preciso conhecer macro? O que você acha? Assim, qual que é a sua visão sobre isso? Ah, Rafa, precisam conhecer sim, precisam, com certeza. Quanto mais conhecimento, melhor, viu, Rafa? Eu recebo às vezes, não sei, eu vou fugir um pouquinho da pergunta para contar uma coisa curiosa que aconteceu e aí eu complemento com a resposta, tá, Rafa? Eu tenho recebido muito, não é pouco não, é muita gente pedindo assim, olha, professor Eduardo, ou Eduardo Ito, tudo bem? Eu gostaria quanto que você cobra para fazer esse teste para mim? Que cai nessa sua pergunta aí. Aí, para quem me acompanha nas redes sociais, já viu que eu coloquei uma postagem, ocultei o nome da pessoa, né? E falei assim, olha, não faço, não faço. O importante, eu sei que se eu fizer por você, a chance de você passar é grande, mas e aquele cara, e aquela pessoa que estudou pra caramba, investiu, pesado em estudos, e se ela não passar, é justo com ela? E quando você chegar lá no mercado de trabalho, na empresa, sabe, com aquele teste nota 10 com macros e essas coisas, e aí? Como que vai ficar a sua cara, né? Como que vai ficar o meu sentimento? Então, Rafa, eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas indo para o mercado de trabalho para fazer testes, e aí quando chega na parte de fórmulas e funções, ele fala assim, ah, beleza, fui lá e fiz, mas quando chega na parte de macros, aí o cara se complica. Então, respondendo sua pergunta, Rafa, sim, sim, é importante você conhecer macros. Existem processos hoje em planilhas que dá para fazer sem macro? Dá. Leva-se muito tempo? Leva-se dias, horas, semanas, mas às vezes você vai perder perder não, vai ganhar um tempão desenvolvendo uma macro que depois com um clique vai debulhar tudo, né? E não só isso, viu, Rafa, mas conhecer um pouco de linguagem de programação, porque o gravador de macros ele não vai fazer tudo, tá? Ah, legal. Não, bom saber, porque aí eu já vou até me inscrever no curso do Eduardo Ito para poder programar em Excel aí, fazer todas as programações que eu tô um pouco... eu tenho que confessar que não é aí muito a minha praia. E aí, Edu, a gente caminhando aqui já para o final do bate-papo, uma outra pergunta também que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. Bom, você tem a sua empresa, vocês vocês são especializados em treinamento, então vocês entregam diferentes treinamentos em diferentes perfis, tanto para corporativo, né, pessoa física, ou pessoa jurídica, empresas, quanto para pessoas físicas que estão procurando melhorar, se desenvolver profissionalmente e tal e tudo mais. Como eu falei no começo do vídeo, né, para quem não sabia, eu também acompanhei várias iniciativas suas de abrir turmas com vagas extras para pessoas que estavam desempregadas. Eu acompanhei em alguns casos e aquilo foi uma coisa que me tocou bastante. E como é que, o que você sugere para pessoas que eventualmente ainda não tenham condições de arcar ou de pagar um custo de um treinamento? Assim, onde encontrar material para estudar? Como é que você recomenda? É claro que a gente entende
que o material que está disponível gratuitamente talvez não vai ser um material tão robusto, porque a pessoa não tem tempo, né, claro, de se dedicar a fazer algo muito robusto que seja gratuito, mas onde as pessoas podem começar, você tem alguma recomendação, um caminho a seguir, uma trilha, até que ela esteja pronta para eventualmente investir, fazer algum treinamento? O que você dá de recomendações gerais assim nesse tópico especificamente? Rafa, lá atrás, quando eu tinha 14 anos e comecei a dar treinamentos, eu deixei claro isso para minha mãe. Mãe, meus amigos eles foram para a faculdade de, perdão, Rafa, para a faculdade de tecnologia, mas eu quero ir para a faculdade de pedagogia, porque a arte de transmitir, a arte de você passar o conhecimento para outra pessoa, ver o sorrisão, ver o quanto você ajudou aquela pessoa, isso não tem preço, tá? Eu compactuo do mesmo sentimento que o Danilo Maciel, que é o meu sócio aqui na Ito Nihon Treinamentos, que é o sentimento de ajudar sem olhar a quem, né? É o tal do plantar a sementinha, ver essa pessoa se qualificando e lá na frente essa pessoa simplesmente te agradecendo. Esse é o pagamento. Olha, Edu, olha, Dan, muito obrigado, consegui. Esses dias isso aconteceu lá no LinkedIn. Sobre estudar, Rafa, Eu vi a postagem, achei muito legal. viu, né? Esses dias não, agora há pouco, Rafa, até anotei aqui numa folha, agora há pouco eu recebi a feliz notícia que os nossos cursos lá na Udemy chegaram a 18.356 alunos. Caramba! Em 32 países. Em 32 Então, países. 32 Uau. países. Tem até país que não fala português participando dos meus cursos. Os cursos são em português, né? Então, eles estão divididos em níveis, 3 níveis de Excel, tem o de Project também, tem o de Power BI, Legal. que não é meu, mas é do Danilo Maciel. Uhum. Então, tem ajudado bastante gente. São cursos a preços acessíveis, viu? Acho que essa é a ideia da Udemy, trazer cursos a preços acessíveis. Falando sobre a gratuidade dos cursos, Rafa, eu tenho como meta anual liberar de 3 a 4 mil vouchers gratuitos dos meus cursos, tá? Naqueles 18 mil ali não estão inclusos esses 3 mil, 4 mil alunos que eu acabo parabenizando, né? Sorteando a cada ano. Mas, cara, no seu canal no YouTube, no canal de grandes pessoas que eu admiro muito, Alessandro Trovato, né? Grande No nosso Trovato. canal também. Grande Trovato! Trovatão, ó. Dali rock and roll. E nesses canais, no LinkedIn Learning, também tem, gente. É verdade. Eu acredito que o mundo mudou, né? As coisas mudaram, então você está encontrando muito conteúdo de qualidade na internet, viu, Rafa? Legal. Não, bom saber, Ito. Eu vou, pro pessoal que está assistindo aqui com a gente, eu vou pedir pro pessoal deixar aqui pro pessoal não, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links, Edu, depois a gente fala offline antes de eu publicar o vídeo, para você deixar aqui os links e tal, o pessoal pode constar e lá dar uma consultada na Udemy, ver os seus vídeos lá, se inscrever, enfim. Porque o nosso objetivo é sempre esse, né? Levar conhecimento, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu com outras pessoas, porque é a melhor maneira também da gente poder aprender, né? Edu, o Danilo tá por aí, né? Então você já intima ele aí pra gente fazer um vídeo aí no futuro sobre Power BI. Tem uns desafios. Posso aqui. puxar ele aqui Pode, rapidinho? puxa ele aí. Vem aqui. E aí, Danilo, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Cara, o negócio é o seguinte, Power BI aí a gente... Ah, ele não tá estando? Fala com ele aqui, Rafa. Tudo bem, Rafa? E aí, Danilo, tudo bem? E aí, mestre? Ó, que isso, cara. Ó, é o seguinte, já tô intimando aqui o Edu e você. Tem uns problemas cavernosos aqui pra resolver em Power BI. E eu sei, né, que você tem um poder mágico aí. Então, vamos já agendar, cara. Eu não quero nem saber se você tem disponibilidade ou não. Arruma um tempo aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa aí, tá bom? Vamos falar pra gente combinar e resolver esses problemas aí. Beleza, então. E aí a gente já grava e já passa pro pessoal que aí o problema que era nosso, eles já não vão precisar mais incorrer no futuro. Boa, como diz o Edu, sofrer é opcional. Exatamente. Legal. Valeu, gente. Boa, Até mais. valeu. Bom, Edu, acho que é isso, cara.
Mais uma vez, assim, só queria realmente deixar aqui o meu agradecimento por esse bate-papo. Eu espero que ajude aí o pessoal. Diz aí onde é que o pessoal te encontra, Edu. Canal no YouTube, Instagram, LinkedIn. Para quem não te conhece, ir lá e seguir teu canal. Onde é que o pessoal te acha? Bom, Rafa, quero agradecer a oportunidade de falar com o seu público. Pessoal, olha, não só no meu canal, mas de repente esse vídeo vai chegar a mais pessoas. O Rafa tem muito conteúdo top aqui. Cara, você está trazendo um conteúdo sobre Project for the Web, né? E Project são 5 erros que as pessoas cometem no Project, né, Rafa? Você está trazendo aqui para os seus vídeos. Você consegue me achar, gente, lá aqui no YouTube. No YouTube também, Ito Nihon, tá? O Rafa vai deixar aqui Vou o link deixar na tudo descrição. aqui embaixo. Ito Nihon, eu costumo usar o mesmo arroba para tudo, né? Tá. Aqui no YouTube Ito Nihon, no LinkedIn Eduardo Ito e no Instagram @Ito Nihon, gente. Legal. Não, beleza. Eu vou então deixar todos esses direcionamentos, tanto da Udemy, quanto do canal, quanto do LinkedIn, de tudo, aqui embaixo pro pessoal. E aí eu recomendo o pessoal passar aí, para quem não conhecia o Edu, passar a seguir o Edu, o Danilo, porque são pessoas excepcionais. E eu tenho certeza que vai agregar bastante aí na vida de todo mundo. Acho que assim, Edu, da próxima vez, depois que a gente tiver passado toda a situação atual que a gente está passando aqui no mundo, eu gostaria muito de gravar alguma coisa aí ao vivo. Vou fazer uma visita para vocês aí em Alphaville. Saio daqui da minha toca, que eu já não aguento mais ficar aqui também. Preciso ver gente, preciso sair um pouco. E aí a gente vai tomar um café e se conversar, e se conhecer pessoalmente. Mas vai ser já está sendo um grande prazer poder tê-lo aqui, mas a gente estender aí essa parceria, essa amizade, que eu tenho certeza que pode render bastante frutos lá na frente. Com certeza, Rafa. Será muito bem-vindo e já fica aqui anotado. Rafa, será muito bem-vindo para participar das nossas lives. A gente faz muito mais live, né? Uhum. Geralmente todas as quintas-feiras. Legal. Será muito bem-vindo para falar sobre Project for the Web para a galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. Tá bom. Só para fugir um pouquinho do assunto Excel, tá, Rafa? Tá bom, não, só me chamar que eu vou. Meu maior público no YouTube é a galera de Project, tá? Legal. Project e Excel. São as 2 ferramentas que eu amo de paixão. O Danilo fica com Power BI e SQL e Python. Uhum. E eu segui mais essa área que você também ama de paixão, que é a área de gerenciamento de projetos, né? Perfeito. Só me chamar que eu tô indo. Pode vir. Isso. Convite feito, irei assumir. Bom, eu vou então paralisar aqui a gravação. Pessoal que estiver assistindo o vídeo, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Eu estou estudando espanhol, já ia falar com nós outros. Mas obrigado aí por estarem aqui com a gente. Sigam aí o Edu, ele tem bastante conteúdo e a gente vai sempre poder procurar trazer coisas aqui para agregar aí na vida de todo mundo, profissionalmente, pessoalmente.